já está no seu coração, ó Pai, que o Senhor tem enviado. Meu Deus, aleluia. E que cada um nesta noite venha estar com o coração aberto, pronto para receber a tua palavra e com os ouvidos atentos, ó Pai, a ti, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Motivo de muita alegria de nós podermos estar aqui juntos mais uma vez. Louvado seja Deus. Como igreja, no céu vai ser só como irmão, né? Então é um privilégio estarmos aqui juntos. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, que é o tema. Deus abençoe. Creio que não só eu, todos os irmãos, eu creio que também estão felizes com a volta, o retorno do nosso irmão Diácono Eduardo. Creio que os irmãos estão felizes também pela alegria dele de voltar, né? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Eu fiquei muito feliz. Bati o olho, eu tinha esquecido que queria voltar hoje. Na hora que eu bati o olho ali, eu fiquei feliz. Deus abençoe mesmo. Tá bom? Eu creio que ele não vai querer voltar tão cedo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Apocalipse, capítulo 22. Está conosco, nos ajudando hoje também o Lucas, da sede e nosso também. Vai ter um pouquinho sede, então um pouquinho de sede. Então ele vem para cá. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Vamos estar lendo. Prometo ser rápido e sucinto. Versículo 7 do capítulo 22. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora o versículo 12. De novo, eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. 13. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Contudo ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, mais uma vez, cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Amém? Os irmãos podem tomar assento. E diga comigo, irmãos: obrigado, Senhor, por essa palavra. Louvado seja Deus. Analisando um pouco esse texto, sou suspeito a falar desse texto porque eu amo esse texto. Foi um dos primeiros textos onde eu ministrei a palavra, onde eu tentei ministrar. Ainda estou tentando. Mas a questão é que a Bíblia ela nos fornece muitas listas no quesito como entrar e o que pode nos tirar da porta da salvação. Então Deus, ele nos promete salvação para aqueles que crêem no seu nome e para aqueles que obedecem a tua palavra. E por que eu usei a palavra obedece? De propósito, porque o texto Apocalipse 22, 14, você pega para a versão mais original, da King James, fiel, ela vai dizer o quê? Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos.
Vamos traduzir? Bem-aventurado aqueles que praticam seus mandamentos, aqueles que praticam os estatutos do Senhor. Aí já parece que deu uma apertada a mais, né? Já estava pesado, ficou um pouco mais. Porque aí a gente acaba entendendo que é algo que a gente entende, é algo próximo da gente. Antes você pode ser que desconhecia, mas agora você sabe, está falando da palavra. É a palavra. E ele vai dizer: guarda, bem-aventurado é aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Perceba que agora ele faz a distinção de um grupo para outro. Primeiro ele fala daqueles que vão entrar, que são bem-aventurados, e depois ele fala: porém ficarão de fora. Ficarão de fora os que não fizer assim. Aqueles que não agem dessa forma, não se lavam, automaticamente praticarão atos de homicídio. Mesmo que não mate fisicamente, vai matar porque vai falar pelos cotovelos, e vai falar sem pensar, vai ferir, vai matar. E para Deus é a mesma coisa, e o juízo também é o mesmo. Então, ficarão de fora. Eu quero entender qual o grupo que você pertence. E eu creio que nessas 4 quarta-feiras, Deus vai te conduzir. Deus vai fazer você trilhar nesse caminho, para você entender aonde você está, em que situação você está. Se você está no primeiro grupo dos bem-aventurados, ou se você está no outro grupo, está dentro da igreja, mas ainda diante de Deus permanece fora. O maior risco não é um crente ficar, irmãos, só fora da igreja naquele dia, porque uma hora a porta vai fechar. Eu já falei isso. O dia que a oposição chegar, a porta vai fechar, e vai ficar crente por lá de fora, chorando porque queria estar dentro, e também chorando, querendo uma oportunidade, olhando do portão e tentando imaginar ali como era antes. O grupo das irmãs louvando, o grupo dos jovens louvando, tentando imaginar lá a irmã Isaene regendo, a Ingrid ali regendo, pessoas lá fora olhando, imaginando a irmã Valdirene aqui à frente, mineiro tocando teclado, todos, irmãos. A Frozinha na porta. Cadê a Frozinha na porta? Cadê minha Fro? E eu imagino isso, irmãos. Só que ficar lá fora não é o maior perigo. O maior perigo é ficarmos fora do céu. Esse é o maior perigo. Mas os irmãos entenderam o que eu quis dizer. Não estou falando que você não tem que vir para a igreja. É um perigo você estar fora da igreja, sendo que ela está aberta. Eu estou falando quando a oposição vir, a igreja estiver fechada e você for obrigado a ficar do lado de fora. Aí não vai ser tão importante você estar aqui, porque o Espírito Santo vai ter sido retirado junto com a igreja. Louvado seja Deus. Então, bem-aventurado aqueles que lavam. O advérbio de tempo aqui está no presente, e tudo na Bíblia é minuciosamente colocado de forma para nós entendermos. Pedro vai falar: toda a escritura é divinamente inspirada, toda, não é uma parte dela, toda. Então quando ele fala aqueles que lavam, o que é lavam? Ele está dizendo, não é que lavaram. Eu não estou falando para quem lavou, não estou falando para aqueles que já lavaram e já dormem no Senhor, e nem estou falando daquelas pessoas que pensam em lavar. Tem gente que você fala com ele de Jesus, ele fala: eu vou esperar mais um pouco, lá na frente eu me lavo. Não vai dar tempo. É o evangelho de hoje. E aqui ele está falando aqueles que lavam no presente, mostrando a seriedade que é daquele que não está lavando começar a lavar. E calma que eu vou chegar mais perto.
Vou tentar chegar mais perto de você. Você lavar as vestes é você se corrigir. Guarde essa palavra. Guardar as vestes é você saber a palavra, mas você pegar a palavra e vamos usar a palavra como um sabão espiritual e tirar toda mancha que tem na sua vida. Tem mancha na nossa vida, irmãos? Ainda? Tem. Alguma mancha tem. Eu não sei, esse é o problema. Esse é o problema. Nós não somos Deus. E as nossas vestes espirituais só estão visíveis para Deus e para o diabo. O diabo sabe quanto está sujo e quanto ele pode sujar mais. E Deus sabe o quanto está sujo, o quanto que precisa ser limpo. E por isso Ele vai nos dando advertência e vai nos dando palavra. A palavra de Deus, ela é usada como... Ele dá a palavra certa, irmãos, para o tipo de mancha que você tem. Você sabia disso? Hoje, quando você entra num supermercado, você vai na área de limpeza, tem produtos para cada tipo. Tapete. Você não vai lavar com o mesmo sabão que lava o tapete para lavar uma roupa de linho mais fino. Não vai. Para cada roupa existe um sabão específico, um produto específico. Alguns nós nem conseguimos comprar porque é muito caro, mas a gente sabe que ele existe, está lá. Mas assim, da mesma forma, Deus, Ele é um pai que conhece o filho que tem e conhece as manchas que nós temos. E a palavra, quando ela vem, ela começa a te mostrar onde está a mancha. E o problema é quando você vê uma mancha, você está arrumadinho, irmãos, está cheirosinho, com a gravatinha toda aplumada. Você olha no espelho, depois de pronto, uma luta para ficar bonito, e às vezes não ajuda. Quando você olha no espelho e vê aquela mancha, você fala: meu Deus, vou ter que trocar tudo de novo. Você é confrontado com a sujeira e você fala: eu vou ter que tirar, vou ter que trocar a roupa. Não tem como, é assim. Então não é fácil você admitir que você está com uma mancha. Mas eu volto a dizer: bem-aventurado aqueles que lavam. Se você tem a opção de não lavar, de ouvir, saber que ela está aí e decidir não tratar. Mas Deus está te dando o sabão que você precisa. Deus está te dando hoje o produto específico para a mancha que você tem. A palavra específica, direta, para você saber: meu filho, a tua mancha é aqui, ó. A tua mancha é aqui, ó. Você fala demais. Não, vamos ser mais direto. Você é fofoqueiro. A tua mancha está aqui, meu filho. Você fala da vida dos outros, fala demais. Você não ouviu que está lá? Ficarão de fora. Aí você ouve uma coisa dessa: eu não sou fofoqueiro. A primeira atitude do ser humano é contestar. Não é para mim, é para fulano de tal. Porque eu não sou fofoqueiro, eu transmito uma notícia. A gente muda a coisa. Ou sou um detetive de Jeová. E Deus não tem detetive, Ele conhece todos. E Deus, Ele fica até aborrecido com o detetive. Ele fica. Porque alguém está querendo dizer que ele está fazendo o trabalho dele errado, que os olhos dele, como chama de fogo, não é suficiente para poder penetrar a intimidade. Não é o suficiente. Então todas as vezes que nós tentamos dizer para Deus, com as nossas atitudes, que Ele está fazendo o serviço dele errado, nós estamos o afrontando. E pode ter certeza que vai ter o rebote, para Deus te ensinar que Deus não muda, Ele não erra, e não passa nada despercebido.
Irmão, se não passa nada despercebido do seu coração, que você nem bota para fora, vai passar alguma coisa que você fala? Que você pensa? Não passa, diante de Deus não passa. É por isso que só vai perder a salvação quem quiser. Aí você pode me perguntar: mas pastor, o senhor acabou de falar que eu posso ter mancha que eu nem sei. Se o Senhor me chama hoje e ainda tem alguma mancha, irmãos, Deus ele vai levar em conta. A salvação ela é pela graça, não é pelos méritos próprios. Deus ele vai levar em conta aquele que estiver trabalhando lá, botando para subir. Ele vai levar em conta isso. Olha lá, aquele meu filho, todo tempo na terra, medindo todo esforço para se lavar. Toda palavra que vem, ele pega, ele remói, ele é confrontado, e ele se confronta através com aquela palavra, e ele volta transformado. Ele se permite ser mudado. Ele não é orgulhoso. Ele não é que nem Naamã, que fica pensando 10.000 vezes para mergulhar. Ele já chega e já mergulha. Se sabe que tem que mergulhar, mergulha. Esse é aqueles que Deus espera, a atitude que Deus espera de nós, quando Ele nos dá a palavra. Quem guarda, pratica. Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte. E vai dizer mais, porque aquele que é apenas ouvinte, ou leitor, pode colocar assim, ou ouvinte ou leitor, que desde que não ouve, mas lê, e a mesma. Aquele que ouve, mas não pratica, é como o varão que se contempla o seu rosto natural no espelho, e vai embora, e não se lembra mais do seu rosto natural. O que ele está querendo dizer? A palavra vem e ela é um espelho para nós. Quando a palavra é pregada, parece que é colocado um espelho gigante na nossa frente, e o nosso espírito, conectado à vontade de Deus, na presença de Deus, começa a funcionar junto. A palavra pregada e o nosso espírito, somado ao Espírito Santo, pregando ela no nosso coração, convencendo acerca dela no nosso coração, e nós falamos: é verdadeiramente, olha para você ver, meu rosto está bagunçado, eu vou lavar. Aí você vai, esquece alguma coisa, o café no fogo, vai correr para lá, e você esquece e sai para a rua, todos descabelados. Eu estou tentando trazer de uma forma simples, para tentar ser claro, irmãos. É a mesma coisa que você olhar no espelho, ver a remela no olho e esquecer de limpar. É constrangedor. Você vai chegar na rua, alguém vai falar. Fala sério, irmãos. Se você vê alguém com uma remelinha ali aparecendo, ou com alguma coisa esquisita saindo do nariz, tem aqueles que falam, tem aqueles que falam, né, fala mesmo: irmão, vai limpar esse nariz. E tem aqueles que se sentem constrangidos até de falar. Então ele nem fala, ele acha que está ajudando, mas não está. Ele acha que está ajudando, mas não está. Ele fala: eu não vou constranger o irmão para falar. E tem aqueles, essa daí também é louvável, fala: irmão, vai lá no banheiro, lá que tem um negocinho aqui. Pronto, é melhor, né? Você não se expôs, e nem ele vai sentir menos ofendido olhando no espelho e vendo, né? Porque o varão já viu mesmo, né? Então, mas a questão é, irmãos, se você está no espelho, aproveite e corrija. Se Deus está falando através da palavra que você é orgulhoso, começa a tratar esse orgulho. Começa a rever por que Deus está falando isso. Porque Deus nunca vai mandar uma palavra sem propósito. De repente Ele está falando que você é orgulhoso porque você não tem encontrado disposição para perdoar alguém, ou tem se sentido no direito de não perdoar alguém. E você tem esse direito, mas também não terá direito de comer da árvore da vida, porque quem não perdoa não vai entrar no céu, é claro.
Mateus capítulo 6 foi citado pela irmã Valdirene. Porque se vós não perdoardes aos homens as vossas ofensas, eu não vos perdoarei as vossas. E se não tem perdão de pecado, não tem salvação. Então, irmãos, dá uma olhadinha para o lado, irmãos. Eu sei que a igreja está um pouco vazia hoje, mas dá uma olhadinha para o lado, para essa irmã que está do seu lado, para esse irmão que está do seu lado. Tá vendo essa pecinha aí? Esse pecinho nem existe, mas eu invento, não tem problema. Você tem que lidar bem com essa pessoa e com todos aqueles que tiverem à sua volta, queira você ou não, queira ele esteja te ofendendo ou não, queira você ou não, você precisa o amar, o ajudar. Não precisa ir para a casa dele, mas você tem que ajudar ele, tem que estender a mão para ele, você tem que olhar para ele com um olhar de compaixão. Você tem que olhar para ele não com vontade, oh, se eu pudesse, Jesus, oh Jesus, se o Senhor me desse 5 minutos só 5 minutos, Senhor, e não escreve nada. Tem gente que pensa que Deus dá 5 minutos, irmão, mas não dá. Ele não dá 3 minutos, não dá 2, não. Aceitou ser crente, quer morar no céu, aí ele aponta para você assim, ó. Eu imagino Jesus olhando para você e falando assim, ó, apontando lá para a cruz, olha lá para a cruz. Um homem que sofreu tudo, foi caluniado, no meio do caminho tomou tapa, caiu no chão, foi pisado, cuspido, humilhado, mas não deu o troco, não deu resposta. A resposta de Cristo não foi ofensiva. Ele não devolveu mal por mal, mas por bem. Ele fez o quê? Vocês me feriram, eu vou curar vocês. Os algozes que ele viu, que caminhou com ele, chibatando, caminhou com ele, o humilhando, falando palavras que, se fosse eu e você, pararíamos. Colocaram uma capa sobre ele e ficaram: salve o rei dos judeus. Aquele homem franzino que já estava ferido, já estava doído. Eu já disse aqui, aproximadamente 36 horas. O sofrimento de Cristo foi 36 horas. Não é pouco não, irmãos. Não é você apanhar só um dia, é você apanhar direto. E não é apanhar qualquer coisa, não é para apanhar da melhor coça mesmo, da pior coça mesmo. Jesus apanhou, Jesus sofreu a pior dor. Há um termo científico hoje, uma dor excruciante. Não sei se alguém já ouviu esse termo. Quando se fala acerca de algo que é muito doloroso, fala que essa dor é uma dor excruciante, remetendo à cruz, que a cruz é a dor mais, é a punição mais severa, mais dolorosa que existe, que existiu. Aí você quer olhar para Jesus e falar para ele que é difícil tolerar o irmão? Você quer olhar para Jesus e quer falar para ele que está sendo difícil para você viver aqui? Está sendo difícil para você entrar na mesma igreja? Está sendo difícil para você obedecer? Jesus vai apontar para a cruz e falar: meu filho, você esqueceu já? Já esqueceu de tudo que eu fiz? Então eu vou te lembrar. Enquanto eu sofria. Agora nós vamos lá para Isaías, que Isaías conta algo que Mateus não contou, João não contou, Marcos não contou, Lucas não contou, mas Isaías contou. Ele falou: pelas suas pisaduras fomos sarados. A cada passo que Jesus dava, sofrendo, sangrando, doendo, o sangue de Cristo ia purificando, ia curando os enfermos. A cada passo que ele dava não deixava rastro de morte, mas rastro de vida. Um ser humano comum
passando por aquele caminho, no máximo que teria era moscas atrás, era morte. Mas como era Jesus, o dono da vida, enquanto ele caminhava, ele deixava aqueles que ficavam para trás eram curados, eram sarados, recebiam libertação. Uns olhando, via aquele homem passando e falava: quem é esse homem que suporta tamanha humilhação e não responde? Vai como ovelha muda. Aí Jesus fala para você: vocês têm que ser parecido comigo pelo menos. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 11, sede meus imitadores como sou de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 1, sede imitadores de Deus, filhos amados. Aí você fala: é impossível, com o temperamento que eu herdei da minha mãe, é impossível. Irmãos, Jesus, ele conhece todos os temperamentos. Se você está aqui hoje, se ele conseguiu te alcançar, se você se permitiu ser alcançado por ele, e eu falo isso porque não existe a possibilidade de Jesus não alcançar alguém, só se você não quiser ser alcançado. Então ele te alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Então quem guarda pratica, quem guarda é transformado. Romanos 12, 2. Quem guarda os mandamentos do Senhor é transformado. Não tem, irmãos, desconfie se você está pisando todo dia na igreja e você não percebe nenhuma mudança. Desconfie, tem alguma coisa errada. Ou essa transformação, ela está ocorrendo de uma ordem errada, porque o natural é de dentro para fora, e de repente você está forçando a barra, mas dentro Deus sabe que não é assim. Então qual que é a ordem? Paulo vai dizer: sede que todos vós, que o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a volta do Senhor. Percebeu? Espírito vem primeiro, alma, depois corpo. Só que nós na tentativa de demonstrar uma mudança radical em pouco tempo, podemos mudar essa ordem. Só que é diferente. Aquilo que vem do corpo, ele pode chegar na alma, mas ele não chega no espírito. Mas aí você fala: mas como que vai ser santificado o meu espírito? A Bíblia nos ensina, irmãos. 1 Tessalonicenses vai dizer, no final do texto, 2 Tessalonicenses 5, 23, no 24 ele fala isso. Paulo vai falar: o mesmo Deus é fiel e é o que prometeu, e ele o fará. Porque o único que tem acesso ao teu espírito e ao meu espírito é quem? Deus. Você não tem acesso a ele. Então, se você quer o teu espírito santificado, o que você precisa fazer? Pedir para aquele que pode. E aí vai começar a mudança a acontecer. Você abre o teu coração do lado de fora e começa a orar pedindo: Pai, pode transformar. Ele vai falar: vai começar a apertar de um lado. Pode apertar. Você vai começar a sentir as porcas apertar. Você vai começar a sentir algumas rejeições. Você vai começar a sentir, entrar em algumas tormentas. Você vai falar: eu não pedi para estar aqui, Senhor. Mas não se preocupa não. Ele vai falar: é eu que estou te empurrando, é eu que estou santificando. É que o meu processo é diferente do teu. Eu não faço para mostrar nada para ninguém. Começa lá dentro e vai florescendo até o lado de fora. Tudo em Deus é do lado de fora, de dentro para fora. Até o tabernáculo que apontava para Cristo, a primeira coisa a ser construída foi o quê? A Arca da Aliança. Ele começou construindo a Arca da Aliança,
o lugar santíssimo, depois o lugar santo que representa a nossa alma, e depois o átrio, que é o lugar do corpo. Então o nosso Deus, Ele não quebra, irmãos, princípio que Ele estabeleceu. Ele estabeleceu é de dentro para fora. O jeito certo é esse. Não tenta forjar coisa que com Deus não funciona. Não tenta querer mostrar que é, sendo que não é ainda. Se não é ainda, se está doendo ainda, irmãos, você fala, eu te amo, mas está com vontade, queria te matar. Tem isso no coração? Deus, Ele sabe, mas Ele quer que você chegue em casa, depois desse diálogo, dobre o joelho no chão e peça a Deus perdão. Peça a Deus ajuda. Os irmãos lembram que eu comentei há pouco tempo que uma vez eu estava bateu. Sabe a dependência humana? Você entende a dependência humana? Assim como você tem uma dor de barriga, você tem que correr para o banheiro. Já vamos na parte mais frágil, né? Que todo mundo teve. Não adianta, é para ninguém falar que não teve. Deu dor de barriga, você corre. É uma necessidade. Deu vontade de você usar o banheiro, fazer qualquer coisa a mais, você vai correndo. Dor, corre para o remédio. Não é assim? Louvado seja Deus. Então Deus quer que essa coisa ocorra da mesma forma. A resposta, eu te amo, mas no coração, eu quero te matar. Não, Ele quer que você chegue e que você exponha para Deus o que você está com vontade de fazer. Porque isso é sinceridade. Às vezes nós pensamos, isso aqui, irmãos, é natural. É inconscientemente nós fazemos isso. Inconscientemente fazemos isso. Porque em casa você fica todo desposturado. Já percebeu como é que você deita no sofá quando está sozinho? Você não está nem aí, você se esparrama. Mas bateu alguém na porta, você se apluma todinho. Afinal de contas, alguém de fora vai entrar dentro da minha casa. Então eu tenho que mostrar uma postura que eu não tenho. E para Deus isso não vale. Deus, Ele prefere que você se aplume por dentro primeiro. Nós se preocupamos em se posturar do lado de fora, enquanto dentro está corcunda. Dentro a alma está capengando. O espírito, as forças estão esmorecendo. E por quê, irmãos? Por isso. Porque nós estamos mudando a ordem da coisa. Você não tem que mostrar para mim. Eu não tenho que ver sua santidade. Sabe quem tem que ver? É aquele que consegue contemplar dentro. Até porque hoje chegou a moda. Tem gente que fala o que é, né? Irmão, sou aqui, sou crente santo. Irmão, estou aqui, faço isso, faço aquilo. Não interessa. Interessa para Deus. Por isso que só Ele que vê. Tem coisa que é óbvia, mas o ser humano tem essa decadência espiritual, muitas das vezes. Tem essa tendência espiritual de se preocupar mais com o exterior. Estão me vendo? Não dá, Senhor, estão me vendo. E Deus quer que você tenha transparência, tanto para com Deus, quanto para com o seu irmão. Transparência. Está doendo. Está doendo. Chega para Deus e fala: eu quero pecar. Olha que doideira. Isso você não tem que falar para irmão, porque isso não edifica em nada. Mas quando você chega para Deus e fala isso, Ele vai lá no teu coração e tira o desejo de pecar. Isso aconteceu comigo e foi instantâneo. Então eu prego. Eu estava em um ciclo já vicioso. E quando chegou no outro dia, o que você espera? É um ciclo. Se é um círculo, ele não vai ter fim. Se eu não pôr um fim nele, oh Deus, vicioso. E eu sabia, agora é o momento.
Só que a minha alma já estava angustiada com isso. Então eu falei assim: antes de fazer isso, eu vou dobrar o meu joelho. Mas não desisti do pecado. Eu pensei, vou ajoelhar, orar e depois eu peco. Depois eu pratico o que eu intentei na minha mente. Só que quando eu dobrei o joelho, a oração foi do fundo da alma. Foi aberta. Pela primeira vez a oração eu percebi que eu usava máscara até para com Deus. Até para com Deus eu usava máscara. Eu percebi. Pergunta para mim se isso foi fácil perceber que eu tinha essa mancha. Não foi. Mas depois que eu descobri, se tornou algo libertador. Saber que eu posso falar para Deus o que eu estiver sentindo. A gente pensa, Deus vai querer me matar se eu falar isso. Não, irmãos. Deus, Ele vai olhar para você como um filho obediente. E assim como um pai, quando percebe que o filho está em perigo, ele vai em socorro. E na hora que eu falei: pai, eu estou com vontade de pecar. O Senhor sabe que eu já pequei esses dias. Eu fui aberto e simples. Eu quero pecar agora. Mas eu já conheço essa história. Daqui a pouco eu vou chorar. Eu vou lamentar porque caí no pecado. Não me deixe cair, Senhor. E eu percebi, eu senti que algo me envolveu enquanto eu estava de joelho. Algo me envolveu tão grandemente. A oração nem foi tão cumprida, mas o desejo foi embora. E o desejo ele só vai embora quando você o supre. Só que não precisou, porque eu orei. E até hoje o desejo nunca mais voltou. Porque a oração foi sincera. Então chega, irmão, de máscara. Chega, você não precisa enganar ninguém. Exponha para Deus o que você é, o que você tem vontade de fazer. E você vai perceber, quando você confessa quem você é. Lembra de Jacó? Quem é você, Jacó? Já dei a resposta, né? Quem é você? Deus sabia o nome dele, mas ele fala: eu sou Jacó. Foi o momento do confronto entre Deus e Jacó, pela mentira cometida lá atrás. E aqui vai falar no texto: todo aquele que ama e pratica mentira ficará fora. E Jacó mentiu para o seu pai. Ele falou por 2 vezes. Isaac, desconfiado, estava cego, mas não era tonto, estava desconfiado, falou: a voz é de Jacó, o pelo é de Esaú, a roupa é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E Jacó fala, e ele fala: quem é você, meu filho? E ele repete mais uma vez: eu sou Esaú, meu pai. E ele vem mentindo e começa a sofrer o quê? Que a mentira vai trazer consequência, irmão. E ele começa a sofrer as mesmas investidas que ele usou. Assim como ele enganou, começou a ser enganado. Porque Deus já é pedagógico. E ele vai usar um ímpio para poder punir ele através do mesmo pecado. Você mentiu? Agora experimenta o que é alguém mentir para você. Não é fácil. E ele teve de lidar com isso. Aí Deus agora, lá no vale de Jaboque, quando ele estava com medo de encontrar com o seu irmão Esaú, ele no vale de Jaboque fica sozinho. E eu falo que ele fica sozinho ali. Eu procurei entender por que Jacó se isolou. Mandou um grupo para um lado, outro grupo para o outro, e pediu para ficar só no vale de Jaboque. E eu entendi que na Bíblia, todos os homens que se isolaram, Deus se manifestou. Deus sempre se manifestou quando viu alguém ali se recluindo, se escondendo, se isolando para ter algo ali, uma intimidade com Ele.
Então eu creio que Jacó foi para o vale para provocar o encontro. Ele fala, tem coisa errada. Aquele Deus que apareceu em Betel para mim, eu vi a escada, eu vi os anjos subindo e descendo, e ele falou comigo. Eu quero ouvi-lo de novo, eu quero ver, porque ele pode resolver. E eu fiz um voto com ele. Eu disse que se ele me fizer voltar, o Deus do meu pai, de Isaac, também será o meu. E ele vai para o vale ter um encontro com ele. E quando ele tem um encontro, depois de toda aquela guerra, o anjo deixa ele ficar lutando. O anjo deixa, né, irmão? Deixa lutar. Prova disso que ele só tocou na coxa dele, ele já saiu dali, já ficou esperto. Mas ele deixou, era Deus deixando ele. Deus às vezes deixa a gente lutar, irmãos, pensando, sabe? Eu coloco Deus na parede. Ele deixa você lutar, para você descobrir que você não pode. Você lutando com Deus, você descobre o que você não é. Mas depois que você descobre o que você não é, Ele te diz quem você é. E Jacó, ele fala a verdade, ele é sincero pela primeira vez. Ele fala, eu sou Jacó. E quando ele fala eu sou Jacó, aquele anjo que era era o próprio Deus, em uma teofania que nós falamos, é a manifestação de Deus através de um anjo, para não matar o homem, para ele ter o contato com o homem, ele tinha que vir com essa roupagem, porque senão a glória dele matava. Então ele vinha, e nesse momento ele fala para ele o quê? Você é Jacó? Então agora você será Israel. Quando ele fala quem ele é, de verdade, Deus revela quem ele será. Você percebe que a sua confissão, a sua sinceridade para com Deus, disso depende o teu futuro. Talvez a sua vida ainda não virou a página, porque você ainda continua lutando, mas falando ainda, eu sou Esaú, eu sou Esaú, eu sou Esaú. Fica brigando com Deus. Fala logo que você é Jacó. Fala logo quem você é. Fala logo a vontade que você tem, os desejos que você tem. Porque com Deus não precisa de capa, irmãos. Não precisa de máscara. Enquanto a sua face não estiver nua diante de Deus, é sinal que você não tem um relacionamento com Ele, e não está apto para desfrutar daquilo que está por vir. Jacó falou, eu era Jacó, eu sou Jacó, todo mundo conhece a minha história. Aí ele fala, porque você disseste, agora você será Israel. E quem foi Israel? Israel foi aquela tribo, 12 tribos veio dele. Aquele povo chamado povo de Israel, povo de Judá, povo de Israel, o povo de Deus. Aí você vai lembrar de um texto que eu cito ele e concluo a mensagem. Isaías 43, 3. Isaías 43, 1. Eis que agora assim te diz o Senhor, ó Jacó, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E ele fala uma palavrinha antes, eu te chamei Jacó, mas te formei Israel. Uma coisa é criar, outra coisa é formar. Você forma quando tem a matéria, quando não tem você tem que criar. E criar é só para Deus. Deus criou Jacó, Deus criou você no ventre da tua mãe, mas agora depende de você para você ser formado e moldado para o propósito que Deus deseja realizar na tua vida. Então muda essa página hoje. Fique de pé, por gentileza. Vamos estar orando ao Senhor. Vamos estar fazendo uma oração. E nessa oração, seja claro com Deus.
Porque Deus, uma coisa que Deus odeia, Ele já deixa bem claro, por isso vai ficar de fora: quem pratica e ama a mentira. Porque quem é o pai da mentira? João capítulo 8, versículo 44. O diabo é o pai da mentira. Se nós mentimos, se fazemos como filho dele. Então está aqui: ficarão de fora todo aquele que ama e pratica a mentira. Não sei porque fiquei nesse, mas ficou. Então nessa noite, seja nessa oração sincero. Se quiser, ore até baixo. Dependendo do que você for falar com Deus, ore baixo, mas seja sincero. Expõe para Deus aquilo que você nunca expôs. Esteja preparado para receber a promessa que você nunca recebeu. Não recebeu porque não estava preparado, mas a partir do momento que você confessar, Deus vai estar te preparando para esse propósito. Coloca a mão no seu coração e vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu diante da tua palavra. Pai, obrigado, Senhor, por nos corrigir, porque a tua palavra diz que o Senhor corrige aqueles que ama e exorta a todos aqueles que têm por filho. E nós sabemos que o Senhor está neste lugar nesta noite, passando com a sua vara de correção em cada banco, meu Deus, esperando, Pai, que o teu filho, que a tua filha revele ao Senhor aquilo que o Senhor já sabe. Mas só pelo fato de serem sinceros, abrir o coração e falar aquilo que está escondido no peito. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito agora venha trabalhar nos corações, ajudando, Pai, os teus filhos a colocar para fora as palavras que precisam ser colocadas diante de ti. Pai, ajuda os teus filhos, Pai, a vencer, Pai, toda mágoa, a vencer, Pai, toda aflição de espírito, Pai. Ajuda, Pai, os teus filhos a vencerem, Pai, o desamor. Pai querido, ajuda os teus filhos a perdoar, Pai, quem eles precisam perdoar. Aqueles que os feriram no caminho, Pai, sem olhar para trás. Meu Deus, nós sabemos que o amor, Pai, do Senhor é o que nos identifica, Pai. É o que nos assemelha, tem que nos assemelhar ao Senhor. O amor da igreja. Nós te pedimos, Pai, que o teu amor venha a ser derramado, Pai, nos corações. Permita que a tua igreja sinta esse amor agora fluir. Permita, Pai, que os teus filhos sintam o teu abraço neste momento, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, Pai querido, ajuda a tua igreja, Pai, que nesse propósito, Pai, que nós colocamos diante de ti, dessas 4 quarta-feiras, Pai, Pai, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus Cristo, pela tua graça, Pai, nos trazer palavras, Pai, que vão, Pai, exatamente limpar as manchas, Pai, que ainda estão, Pai, perdida, Pai, pela nossa vestimenta. Oh, reminaravá, subcominacanto, rebinaste. Pai querido, nos ajuda, Pai, a identificar o que está errado através da tua palavra, e nos dê graça o suficiente, condição de quando ouvir ao Senhor, Pai, meu Deus, recebermos a tua palavra de bom grado, limpar a nossa vida, tirar o orgulho, Pai querido, tirar, ó Pai, tudo aquilo que tem nos impedido e nos atrapalhado de se achegarmos ao Senhor. Pai, guarda a tua igreja. O Senhor sabe exatamente o que eles precisam. O Senhor sabe exatamente o que tem lutado, aquilo que tem representado, que representa ameaça para com os teus filhos, para o reino do céu. O Senhor sabe o que representa ameaça na vida deles e na minha vida. Por isso nós te pedimos, Pai, que a tua graça venha, Pai, fazer os teus filhos suplantar e superar
tudo, Pai, que eles têm enfrentado. Pai querido, nós te agradecemos nesta noite pela tua palavra. Ela permanece viva no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras, como foi hoje. Que a tua palavra venha em nome de Jesus surtir efeito em nosso coração. Pai, eu creio que ninguém vai passar pelaquela porta sem refletir, sem pensar, sem remoer aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite. Pai, por isso nós te agradecemos, Pai, porque o teu Espírito Santo está em nosso meio, ministrando aos nossos corações e nos permitindo, Pai, receber, Pai, a tua palavra de bom grado, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Louvado seja Deus. Fiquei em 2 tópicos. Glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Amanhã, irmãos, nós temos trabalho na nossa sede.